Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito Eduardo Paes, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa. Prefeito, os cariocas em geral ficaram embevecidos, exaltados com a beleza da Praça Mauá. Houve uma modificação de paradigma urbanístico naquela região que surpreendeu a todos. O Museu do Amanhã, o VLT começando em operação. O que mais nós temos aí para acontecer na região do Porto Maravilha, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande marca da sua administração? Eu diria assim, a Praça Mauá foi só o aperitivo, a cereja no bolo, né? Ainda tem, agora na semana que vem, daqui a uma semana a gente inaugura o passeio ali em frente ao 1º Distrito Naval, que era um território que os cariocas não conheciam. Você vindo da Praça da Candelária, Praça 15, para chegar na Praça Mauá, você tinha que desviar ali, não podia passar na beira do mar, você vai poder passar agora. Depois você tem ainda da Candelária em direção à Praça 15, ali onde tem o Albamar. E os túneis? Depois você tem o Boulevard, que vai da Praça Mauá em direção ao Armazém 7, que é outra coisa belíssima. O VLT passando por quase tudo isso. E ainda tem 2 túneis ali. 2 túneis, são os maiores túneis, que na verdade saem quase da rodoviária e vão parar lá no Parque do Flamengo, ali um pouco antes do Museu Histórico Nacional, e que de fato são hoje, do ponto de vista de mobilidade da cidade, de automóvel, são hoje os grandes gargalos. Você tirou a perimetral. Se for parar para pensar, que acho que as pessoas estão super compreensivas com esse prefeito, apesar das homenagens sucessivas da minha progenitora, na hora do engarrafamento, eu acho que a gente for olhar, a gente está hoje sem a Rodrigues Alves, sem a perimetral, sem a Rio Branco, e, enfim, introduzindo uma nova forma de mobilidade na cidade. Claro que isso vai melhorar, mas é isso, a cidade sempre vai ser inimiga do carro. Diante da beleza daquilo tudo, dos elogios, há sempre alguém que faça um contraponto. Quer dizer, os críticos urbanistas, críticos dizem o seguinte: faltou incentivar a criação de moradias populares na região do Porto Maravilha. Como é que o senhor recebe esse tipo de observação? Com toda a abertura do mundo, tanto que... Porque tem uma visão de urbanismo mais antiga, que é aquela coisa do planejamento dos anos 50. Você acha que você planeja, congela e vai ali seguindo. O Fajardo, que é o meu presidente do Instituto do Patrimônio Histórico do município, ele disse assim, olha, tem uma coisa que a gente chama de agenciar a cidade. Então, nós fizemos o conceito do Porto Maravilha para você ter metade comercial, metade residencial. O comercial foi mais interessante, na hora que o mercado estava agitado. Evoluiu um pouco mais. Aí a gente vai lá e cria mais incentivo para o residencial, para você ter isso. Aí você estava, de fato, com dificuldade de iniciativas de habitação social. Desenvolvemos um plano de habitação social, com diálogo com a sociedade, e estamos levando Minha Casa Minha Vida para o Porto, espalhado. Então, essas críticas são bem-vindas. O que eu não deixo é a crítica me paralisar. Porque esses mesmos urbanistas que fazem hoje essa crítica eram aqueles que adoravam a perimetral. Você teve, é verdade. Prefeito. Pessoas até com respeito, mas você tinha arquitetos importantes do Rio dizendo que era absurdo derrubar a perimetral. A recuperação arquitetônica de algumas regiões, o exemplo do Porto Maravilha, o exemplo mais eloquente, pode incentivar, em alguma medida, digamos, aquele processo de gentrificação, ou seja, você qualifica a região e aí você expulsa os mais pobres ainda mais para a periferia. Quer dizer, há algum tipo de preocupação nesse sentido para se evitar que se repita aqui isso que acontece em Londres e outras partes do mundo? Isso que eu ia dizer, um desafio de toda grande cidade que se qualifica, que melhora. O Rio teve muito isso, foi na Zona Sul. Na Zona Sul, o valor do imóvel foi para a lua e as coisas vão se valorizando. Você tem um caso mais típico de gentrificação, o Vidigal. Você anda lá hoje, está cheio de gringo, É verdade. É impressionante. Então, a gente trabalha isso no Porto Maravilha e outras regiões da cidade. Até porque o Porto Maravilha, ele, na minha opinião, quer dizer, além dessa coisa física, ele tem uma reversão da lógica urbanística. O Rio sempre foi uma cidade que cresceu horizontalmente, fugindo dos seus problemas. E o Porto Maravilha vem apresentar uma nova fronteira para especulação imobiliária no bom sentido, não necessariamente isso é ruim, para que se construa sem ser tão somente a Barra da Tijuca. Então, é ruim o Rio continuar crescendo horizontalmente, abandonando áreas estabelecidas com infraestrutura, que estão ali, que estão prontas para enfrentar os desafios, indo em direção ao oeste. Então, esse é o caminho de volta que a gente faz, inclusive com o Porto e com o subúrbio. Você faz uma Transcarioca, cortando a Zona Norte toda, você está requalificando o subúrbio, dando mobilidade para o subúrbio. Isso qualifica áreas estabelecidas com infraestrutura na cidade do Rio. Em relação à Praça Mauá, incomoda o senhor, como eu sei que não é de sua responsabilidade, mas incomoda o senhor as fotos que circulam pelas redes sociais com esgoto e lixo acumulado em volta do Museu do Amanhã, por exemplo? Que nada. Não, mas um dos objetivos era esse. Os objetivos era tomar essas pancadas. Porque é o seguinte,
O que era perimetral? Era um muro entre a cidade e a sua razão de ser, que é a Baía de Guanabara. O rio se chama Rio porque os caras achavam, quando descobriram, chegaram aqui, achavam que a Baía de Guanabara era um rio. Então nós, de repente, plantamos um muro entre a razão de existirmos. E tudo aquilo que a população não vê, ela não pressiona os governos. E quando não pressiona os governos, em geral, não fazem nada. Então, esse há um reencontro... contraste com a própria poluição da Baía de Guanabara também. Sim, né? Claro, mas é isso, é importante as pessoas circularem. Ele precisa passar pela perimetral de carro, aquele marzão azul, bonito, tudo uma beleza. Quando você vai ali perto, você vai cobrar. Então, eu mesmo, né? Outro dia um jornal estampou na primeira página lá, detidos em volta do Museu da Manhã. Ô, Lube, o que está acontecendo? Por que nós não estamos trabalhando nisso? De onde é que vem isso? Né? E o esgoto também vai ser cobrado do Estado, da cidade. Quer dizer, esse reencontro da população com as coisas, um dos meus objetivos era justamente isso. Eu acho que a Baía de Guanabara, uma das razões da degradação dela, foi essa distância que se estabeleceu entre a população e aquele fantástico corpo hídrico, enfim, acidente geográfico que é a Baía de Guanabara. Prefeito, estamos nos aproximando do grande momento das Olimpíadas. Que legado exatamente o senhor acha que o Rio vai receber efetivamente por conta das Olimpíadas? Quer dizer, outra coisa, quer dizer, violência, dengue, zika, essas coisas preocupam? Quer dizer, estamos com a perspectiva de perder, de ofuscar um pouco o brilho das Olimpíadas por conta dessas questões que se colocaram e são até certo ponto incontroláveis? Olha, primeiro, o legado está aí, a gente está vendo. Né? Quer dizer, não é só o legado que vai surgir agora, já está se vendo. Né? Então, você tem lá os piscinões da Praça da Bandeira já funcionando. Né? Ainda não está pronto, até funcionou bem. Por sinal, nessa enchente da semana passada funcionou bem. Mas não quero garantir nada aqui, porque o sistema não está todo pronto. Né? Mas está funcionando bem para as chuvas que tivemos, que antes alagavam. Então, já está sendo utilizado. Quando o cidadão pega um Transcarioca e uma Transoeste, né, são legados olímpicos entregues muito antes. O centro de operações foi um legado olímpico entregue muito antes. O piscinão de Deodoro, o Parque de Deodoro lá, foi um legado olímpico entregue muito antes. Né? Então você tem a Praça Mauá, que nós estávamos falando aqui, são coisas que foram inspiradas pela venda das Olimpíadas. O VLT, quer dizer, então o Rio tem um enorme legado na mobilidade, né? Tem um enorme legado na infraestrutura urbana, na requalificação ambiental. Até o de Gramacho era um compromisso olímpico. Eu tirei com 4 anos de antecedência das Olimpíadas, né? Mas era um compromisso olímpico. E fora isso, que não dá tanto ibope, né? Mas que estão principalmente na zona norte e oeste, até no negócio das escolas as pessoas estão sabendo que, como eu botei ali na Maré, tem o aeroporto internacional e a Zona Sul, é uma parte da imprensa que circula nessa região. Circula nessa região, está vendo. Então eles sabem das escolas da manhã porque eu botei ali. Né? Senão também não sabia, não. Mas enfim, aí dá um ibopezinho. Mas, então, quer dizer, isso... O senhor ali repetiu, digamos, a técnica de Brizola, que dizia, os opositores diziam que ele só fazia Brizolão nas rodovias. Não foi o objetivo, não, mas acabou funcionando nesse sentido, né? Porque senão, de novo, não ia ter com todo respeito aos jornalistas aqui, não ia ter um editor, chefe de redação que ia ver aquele negócio, né? Porque a pessoa não anda por Campo Grande, Santa Cruz, né? Guaratiba, Penha, Irajá, Colégio, Ricardo, esses lugares não são frequentados. Então, eu acho que tem um legado fantástico, um legado tangível, né? E acho que é interessante isso. Olha o que a Olimpíada significa nessa coisa. A gente tem uma Olimpíada que não tem um escândalo, que está sendo toda entregue no prazo, né? Que está no custo, né? Ou seja, as coisas estão sendo feitas de maneira adequada. Acho que isso é um legado, isso é uma imagem positiva, essa capacidade do Rio de fazer as coisas, entregar as coisas, acho que isso é muito significativo. Agora preocupa tudo. Você perguntar assim, está tranquilo? Estou nada. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o prefeito Eduardo Paes.